Tem histórias que parecem pequenas no começo. Uma mulher cavando um buraco no quintal, vizinhos rindo atrás das cercas. Mas às vezes, o que parece loucura é a única coisa entre a vida e a morte. Esta é a história de como uma professora aposentada salvou 340 pessoas com nada além de uma pá. Um caderno de anotações e conhecimento que todo mundo ignorou. Mas antes de eu te contar como Mariana provou que estava certa do jeito mais dramático possível, me diz uma coisa: você já foi chamado de louco por fazer algo que sabia que era importante? Já sentiu que ninguém te escutava, mesmo você tendo certeza do que estava falando? Me conta aqui nos comentários de qual cidade desse nosso Brasilzão você está me assistindo. Eu quero muito saber quem está acompanhando essa história comigo. E se você acredita que conhecimento vale mais que diploma, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas histórias de gente que não desistiu. A manhã de 14 de setembro de 2019 amanheceu com o céu branco. Não azul, branco. O tipo de branco que queima os olhos e anuncia que o inferno vai ser no chão, não embaixo dele. Em Santa Vitória do Agreste, uma cidade de 8.000 habitantes encravada no sertão de Pernambuco. As pessoas acordaram com a sensação de que o ar tinha virado lixa. Mariana Cavalcanti tinha 61 anos naquela manhã. Cabelo grisalho, sempre preso num coque que já foi rigoroso, mas agora vivia meio torto. Óculos de grau pendurados numa corrente no pescoço. Mãos calejadas de quem passou 40 anos escrevendo na lousa e outros 3 cavando terra. Ela estava no quintal da sua casa na Rua das Acácias desde as 5 da manhã, quando o sol ainda era uma promessa cor de laranja no horizonte. Ela estava cavando. Não era a primeira vez. Fazia 3 anos que Mariana cavava. O quintal dela, que antes tinha um pé de manga e um varal, agora parecia um canteiro de obras abandonado. Havia buracos de profundidades diferentes, alguns com 2 metros, outros com 4. Havia tubos de pressão venosa central saindo do chão em ângulos estranhos. Havia baldes, bacias, um caderno encapado com plástico cheio de anotações e números que ninguém entendia. Os vizinhos tinham opiniões. Dona Cleide, que morava na casa da esquerda, dizia que Mariana tinha pirado depois que o marido morreu. Professora a vida toda, aí fica viúva e perde a cabeça. Coitada. Seu Augusto, aposentado da prefeitura, tinha uma teoria diferente. Ela está procurando tesouro. Lá na época da seca de 1877 o povo enterrava ouro. Ela deve ter lido isso em algum livro. As crianças da rua tinham a versão mais criativa. A dona Mariana está cavando até o inferno para buscar o marido de volta. Mariana ouvia tudo. Ela ouvia porque Santa Vitória do Agreste era do tamanho de um suspiro, e numa cidade daquele tamanho todo mundo ouve tudo, mas ela não respondia. Apenas continuava cavando e anotando, e medindo temperaturas, umidade, profundidade do lençol freático, taxas de infiltração, composição do solo. Ela enchia cadernos com números que, para qualquer outra pessoa, pareciam a obsessão de alguém que tinha tempo demais e propósito de menos. Mas Mariana tinha propósito. Ela só não sabia ainda que teria 10 dias para provar isso. Santa Vitória do Agreste era abastecida por um sistema que vinha do açude de Furnas. A 30 quilômetros dali, o açude estava abaixo fazia anos. Todo mundo sabia. A prefeitura falava em nível de atenção. A companhia de água falava em monitoramento constante. As pessoas falavam em acender velas para São Pedro mandar chuva, mas ninguém falava em solução. Mariana falava. Ela falava na reunião da Associação de Moradores. Ela falava na Câmara de Vereadores. Ela tentou falar com o prefeito 3 vezes e foi barrada na secretaria pelas mesmas 2 mulheres que passavam o dia vendo vídeo no celular. O que ela tentava dizer era simples. A cidade precisava de fontes alternativas de água. Poços artesianos, cisternas adequadas, sistemas de captação subterrânea. Ela tinha estudado, ela tinha os números.
Ela tinha mapas geológicos que imprimiu na Lan House gastando R$ 40 do dinheiro da aposentadoria. A resposta que recebia era sempre a mesma. A senhora é professora de português, Dona Mariana. Deixa essas coisas de água para quem entende, o engenheiro da prefeitura. Um homem de 34 anos chamado Robinson, que tinha se formado numa faculdade particular em Caruaru e nunca tinha lido um único artigo científico depois da formatura, foi especialmente claro. Com todo o respeito. A senhora não tem formação técnica para falar sobre isso. Mariana tinha voltado para casa naquele dia. Tinha aberto seu caderno de anotações e tinha escrito uma única frase: formação técnica não impede burrice. Mas burrice sempre impede formação. Depois ela pegou a pá e continuou cavando. O que os vizinhos não sabiam, o que Robinson não sabia, o que ninguém em Santa Vitória do Agreste sabia, era que Mariana Cavalcante tinha passado os últimos 3 anos estudando hidrologia, geologia e engenharia de águas subterrâneas com a dedicação de uma pessoa fazendo doutorado. Ela não tinha diploma nessas áreas. Ela tinha algo melhor: tempo, curiosidade e a teimosia de quem passou 40 anos ensinando adolescentes a conjugar verbo e não ia desistir de entender como água se move debaixo da terra. Tudo tinha começado 3 anos antes, logo depois que seu marido, Sebastião, morreu. Sebastião tinha sido pedreiro a vida toda. Homem de mãos grandes e poucas palavras que construiu metade das casas de Santa Vitória. Eles tinham sido casados por 38 anos. Não tiveram filhos. Quando o câncer levou Sebastião em 6 meses brutais, Mariana se viu com 58 anos, aposentada recente, e uma casa que de repente parecia grande demais e quieta demais. Foi Sebastião, de certa forma, quem começou tudo. 2 semanas antes de morrer, tão fraco que mal conseguia segurar um copo de água. Ele tinha dito: Mari, quando eu morrer, você vai ficar aí olhando para as paredes? Você é esperta demais para isso. Acha alguma coisa para fazer. Alguma coisa que presta. Mariana tinha prometido. E Mariana Cavalcante, qualquer ex-aluno dela confirmaria, era uma mulher que cumpria o que prometia. Ela tinha começado com jardinagem. Plantou tomate, pimentão, couve. Descobriu que gostava. Começou a ler sobre agricultura, sobre solo, sobre irrigação. E foi aí que ela tropeçou no problema água, ou melhor, a falta dela. Em Santa Vitória, como em todo o sertão, água era a palavra que governava a vida. Tinha água, tinha vida. Não tinha água, só restava ir embora ou morrer tentando ficar. Mariana começou a pesquisar. Ela não tinha internet em casa. Então ia até a biblioteca municipal 3 vezes por semana e usava o único computador disponível. Dividindo o horário com estudantes do ensino médio que reclamavam que a veia ficava ocupando a máquina. Ela aprendeu a baixar artigos científicos. Aprendeu a ler mapas geológicos. Descobriu que o subsolo de Pernambuco era uma rede complexa de aquíferos. Lençóis freáticos e formações rochosas que, se você soubesse onde olhar e como cavar, revelavam água onde ninguém esperava encontrar. Ela descobriu que Santa Vitória estava assentada em cima de um sistema de aquíferos fissurais associados ao cristalino. Não era o melhor tipo de aquífero, não era o mais abundante. Mas estava lá, ela descobriu que as fraturas nas rochas criavam caminhos para a água. Que a topografia da cidade, com aquele morro pequeno no lado oeste, surgiria zonas de recarga natural. Que a casa dela, especificamente, estava numa área onde 3 linhas de drenagem históricas se encontravam. Tudo isso estava nos mapas, nos estudos, na geologia, só que ninguém olhava, porque olhar dava trabalho. E porque uma professora aposentada dizendo que tinha água debaixo da cidade soava como uma velha dizendo que via disco voador. Então Mariana decidiu provar, sozinha, sem pedir permissão. Ela começou a cavar no próprio quintal. Buracos exploratórios. Ela aprendeu na internet como fazer testes de infiltração. Como medir a profundidade do lençol.
Como identificar os sinais de que você está perto da água? Mudança na cor do solo, umidade residual, presença de determinados tipos de argila. Levou 8 meses até ela encontrar 4,5 metros de profundidade. A pá bateu em algo molhado. Mariana enfiou a mão e puxou terra encharcada. Não era uma mina jorrando. Não era uma fonte. Mas era água. Estava ali, provando que ela estava certa. Ela voltou à prefeitura. Mostrou fotos, mostrou as medições, mostrou os mapas. O secretário de obras olhou para ela como se olha para uma criança trazendo um desenho da escola. Dona Mariana, a senhora achou um pouco de barro molhado. Isso não é água potável. Isso não resolve nada. Ela tentou explicar. Que aquilo era prova de conceito. Que com equipamento adequado, com perfuração dirigida, com análise de fluxo, era possível criar sistemas de captação que podiam complementar o abastecimento. Que em cidades da Paraíba, do Ceará, de Israel, da Austrália, tecnologias assim estavam salvando comunidades inteiras. A resposta foi um sorriso condescendente e uma frase que Mariana nunca esqueceria. A senhora devia voltar para os livros dela e deixar a água para quem entende. Ela voltou para casa e cavou mais fundo. Foi no início de setembro que Mariana notou algo estranho. A pressão da água nas torneiras tinha caído, não muito. Só um pouco. Mas ela notou porque Mariana era o tipo de pessoa que nota quando um quadro está torto na parede, quando uma palavra está errada numa placa, quando o mundo está levemente fora do lugar. Ela foi até a praça central onde ficava o chafariz, aquele monumento inútil que a prefeitura tinha construído em ano de eleição e que nunca funcionou de verdade. Haviam 3 mulheres enchendo galões. "Vocês estão guardando água?" Mariana perguntou. "Dona Mariana, é que a água está falhando lá no bairro Alto. A gente enche uns balde, vai que né." Mariana foi até o escritório da companhia de água. A moça da recepção confirmou: o açude de Furnas estava em nível crítico. Tinham reduzido a vazão. Alguns bairros já estavam com abastecimento em rodízio. "Mas é normal nessa época do ano. A senhora sabe como é." Mariana sabia como era. E sabia que não era normal. Setembro era o começo da primavera. Se a água já estava curta em setembro, o que seria em outubro, novembro, e se não chovesse? Ela voltou para casa e abriu o caderno, fez contas. Consultou os dados históricos de precipitação que tinha copiado do site da APAS, verificou as médias de temperatura. Olhou as previsões meteorológicas. E viu a tragédia se formando com a clareza de quem lê uma frase simples numa lousa. Ela voltou à prefeitura. Pela última vez. Conseguiu, depois de 3 horas esperando, falar diretamente com o prefeito. Disse a ele: "Senhor Macedo, a cidade tem no máximo 15 dias de água no sistema. Se a pressão continuar caindo e o açude não encher, Santa Vitória vai ficar completamente seca." O prefeito Macedo, homem de 56 anos com 2 mandatos nas costas e uma habilidade impressionante de não resolver problemas, disse: "Dona Mariana, a senhora é uma mulher muito inteligente, mas está preocupada demais. A gente tem contrato com a companhia de água. Eles sabem o que estão fazendo." Ela tentou insistir. Ele já estava levantando, sinalizando que a reunião tinha acabado. A senhora devia aproveitar a aposentadoria, viajar, descansar, deixar essas coisas pesadas pra gente, Mariana. Cavalcanti saiu da prefeitura às 16h37 do dia 12 de setembro de 2019. Ela lembra do horário porque olhou para o relógio da praça e pensou: ainda dá tempo. Tempo de quê? Ela não sabia exatamente. Mas ela não tinha cavado 3 anos de buracos para desistir agora. Naquela noite, ela fez uma lista, não de compras, não de tarefas domésticas, uma lista de sobrevivência. Ela tinha pouco dinheiro, tinha uma casa. Tinha um quintal cheio de buracos que provavam que ela estava certa. E tinha conhecimento.
Conhecimento que ninguém quis ouvir, mas que ela ia usar mesmo assim. No dia seguinte, 13 de setembro, Mariana foi até a loja de materiais de construção e comprou 80 metros de cano pressão venosa central, 12 conexões, 2 bombas submersas de baixa potência e 4 caixas d'água de 500 litros. Gastou R$ 2.340. Quase metade da aposentadoria. O vendedor perguntou se ela ia construir alguma coisa. Vou, ela respondeu. Vou construir o que a prefeitura não quis. No dia 14 de setembro, a manhã amanheceu branca. E as torneiras de Santa Vitória do Agreste começaram a secar. A primeira coisa que as pessoas de Santa Vitória do Agreste notaram foi o silêncio. Não o silêncio de ausência de barulho, mas o silêncio de ausência de um som específico, o som da água correndo nos canos. Aquele sussurro constante que você só percebe quando ele para. Às 7 da manhã do dia 14 de setembro, Dona Cleide abriu a torneira da cozinha e nada saiu. Ela bateu no cano. Abriu a torneira do banheiro. Nada. Foi até o tanque do quintal. Um filete fraco. Depois nada. Ela atravessou o quintal e bateu na janela de seu Augusto. Augusto, a água parou. Augusto já estava na rua, de chinelo e camiseta de time, falando com outros 3 vizinhos. Todos com a mesma história, sem água. Até meio-dia, a prefeitura tinha recebido 340 ligações. O escritório da companhia de água estava lotado, pessoas gritando, mães com crianças no colo. Comerciantes querendo saber como iam funcionar. A resposta oficial era sempre a mesma: problema técnico. Estamos trabalhando. Tenham paciência. A verdade, que o gerente da companhia de água admitiu numa reunião de emergência às 14 horas com o prefeito e o secretário de obras. Era muito mais simples e muito mais terrível. O açude de Furnas tinha secado. Não completamente, mas o suficiente para que as bombas não conseguissem mais sugar água. E não havia plano B. Quanto tempo a gente tem? O prefeito Macedo perguntou. Depende, o gerente respondeu. Se a gente racionar bem a água que ainda tem nas caixas de distribuição, talvez 3 dias, 4 no máximo. E depois? Depois a cidade fica sem água potável. Houve um silêncio na sala. O tipo de silêncio que acontece quando pessoas que deveriam ter respostas percebem que não tem nenhuma. Foi o engenheiro Robisson quem quebrou o silêncio. A gente pode trazer água de caminhão-pipa. De Caruaru, de Recife. O gerente balançou a cabeça. 8.000 pessoas. Consumo mínimo de 3 litros por pessoa por dia. São 24.000 litros por dia. Você sabe quantos caminhões-pipa isso dá? E quanto custa? Robisson não sabia. Ninguém sabia. Porque ninguém tinha planejado para isso. Enquanto isso, no quintal da Rua das Acácias, Mariana Cavalcanti estava montando seu sistema. Ela tinha trabalhado a noite inteira. As mãos estavam em carne viva. As costas doíam de uma forma que ela não sabia que era possível doer. Mas o sistema estava funcionando. Ela tinha conectado os tubos aos pontos que ela havia identificado nos seus 3 anos de escavação. 4 pontos de captação em profundidades diferentes. Todos conectados a um sistema de tubulação que levava a água até um filtro improvisado que ela tinha construído com brita, areia e carvão ativado que comprou na loja de aquário. Da filtragem, a água ia para as caixas d'água elevadas que ela tinha instalado usando blocos de concreto como base. Não era bonito. Parecia, nas palavras que Dona Cleide usaria mais tarde, uma gambiarra de louca. Mas quando Mariana acionou a primeira bomba às 8h30 da manhã do dia 14, água começou a subir pelos canos. Água de verdade. Limpa o suficiente para você ver através dela. Fria, constante. Mariana encheu um copo. Cheirou a água, não tinha cheiro de esgoto. Não tinha cheiro de químico. Tinha cheiro de terra, mas era um cheiro limpo. O cheiro de mineral. Ela bebeu. A água era boa.
Não era a água de açude tratada com cloro. Era a água de lençol freático, filtrada por metros e metros de rocha e areia ao longo de décadas. Ela encheu um balde, depois outro. Depois os 3 tambores de 200 litros que ela tinha colocado ao lado do muro. Ela tinha água. Enquanto a cidade inteira secava, ela tinha água. Mariana não era uma mulher cruel. Ela não sentiu satisfação mórbida. Não pensou bem feito. O que ela sentiu foi algo mais pesado e mais triste, a solidão de estar certa quando ninguém quis ouvir. Ela encheu 6 garrafas de 2 litros, pegou uma sacola e atravessou o quintal até a casa de Dona Cleide. Bateu na porta. Dona Cleide abriu, com aquela cara de quem passou a manhã inteira tentando resolver um problema sem solução. Quando viu Mariana com a sacola, franziu a testa. Oi, Mariana, Cleide, eu sei que você está sem água. Trouxe um pouco para você. Dona Cleide olhou para as garrafas como quem olha para um milagre embrulhado em plástico. De onde você tirou isso? Do quintal, do sistema que eu construí, houve uma pausa longa. Dona Cleide era muitas coisas, mas não era burra. Ela olhou para Mariana, olhou para as garrafas. Olhou para o quintal ao lado, onde aqueles buracos tinham sido motivo de piada por 3 anos. Você estava certo o tempo todo. Mariana não disse nada. Apenas entregou a sacola. Usa com cuidado. Não sei quanto tempo a crise vai durar. Em 2 horas. A notícia tinha se espalhado pela rua inteira. A louca da professora tinha água, não um pouquinho. Água de verdade, corrente, do chão. Às 15 horas, havia 12 pessoas na porta da casa de Mariana. Às 16 horas, eram 30 às 17 horas. A rua estava cheia. Pessoas com baldes, garrafas, potes, crianças com sede. Mães desesperadas. Seu Augusto, que 3 dias antes tinha dito que Mariana estava procurando o tesouro como uma velha doida. Estava lá, com 2 galões de 20 litros nas mãos e a humildade estampada no rosto. Mariana saiu no portão, olhou para aquela multidão e tomou a decisão mais importante da sua vida. Eu vou ajudar todo mundo. Mas tem regras. Cada família pode levar 20 litros por dia. Não mais que isso, porque eu não sei se o sistema aguenta. Vocês vão fazer fila organizada. Sem empurrar, sem briga. Crianças e idosos primeiro. E ninguém desperdiça um copo que seja. Entendido. As pessoas concordaram. Algumas com vergonha, outras com gratidão, todas com sede. Mariana abriu o portão e começou a distribuir água. Nas primeiras 24 horas, ela forneceu água para 80 famílias, 1,6 litros. O sistema aguentou, as bombas funcionaram, os filtros seguraram. A água continuou subindo do chão como se a terra estivesse provando, litro por litro, que Mariana Cavalcanti tinha razão. No segundo dia, 15 de setembro, a prefeitura mandou uma equipe para investigar. Eram 4 pessoas, o engenheiro Robisson, um técnico da companhia de água, um fiscal da vigilância sanitária e um assessor do prefeito com um tablet na mão fazendo anotações. Robisson olhou para o sistema de Mariana com a expressão de alguém que está vendo algo que não deveria existir. Ele verificou a vazão, verificou a qualidade visual da água. Perguntou sobre profundidade, sobre pressão, sobre filtragem. Mariana respondeu tudo, com calma, com dados. Com os cadernos de anotações que ela tinha enchido em 3 anos de estudo. Ela mostrou os mapas geológicos. Explicou sobre os aquíferos fissurais, sobre zonas de recarga, sobre lençóis freáticos em cristalino. Quando ela terminou, Robisson ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: a senhora construiu um sistema de captação subterrânea funcional com menos de R$3.000 e equipamento de loja de construção. Construí, a senhora. A senhora salvou essas famílias. Eu avisei que isso ia acontecer. Ninguém quis ouvir. Robisson não tinha resposta para isso.
porque não havia resposta. Apenas o peso esmagador de ter estado errado quando estar certo era literalmente questão de vida ou morte. O fiscal da vigilância sanitária coletou amostras da água. Disse que ia mandar para análise laboratorial em Caruaru, mas que visualmente pelo teste de campo com kit básico, a água estava dentro dos parâmetros aceitáveis. A senhora pode continuar distribuindo. Mas vamos precisar de análise completa. Mariana concordou. Ela não estava tentando provar superioridade. Ela estava tentando manter pessoas vivas. O assessor do prefeito fez a pergunta que estava na cabeça de todo mundo. Dona Mariana, a senhora consegue aumentar a produção? Tem mais gente precisando. Muito mais gente. Mariana olhou para ele. Olhou para o sistema que ela tinha construído sozinha, com as próprias mãos, com o próprio dinheiro. Com conhecimento que ela teve que buscar sozinha porque ninguém acreditou nela. Consigo, mas não sozinha. Eu preciso de ajuda. Preciso de equipamento. Preciso de pessoas que saibam seguir instruções. A prefeitura vai fornecer tudo, o assessor disse. O prefeito quer falar com a senhora. Mariana sorriu. Não foi um sorriso de alegria. Foi um sorriso de quem está cansada demais para sentir raiva. Agora ele quer falar. Naquela noite, Mariana foi até a prefeitura. Não esperou 3 horas dessa vez. Foi levada direto para o gabinete. O prefeito Macedo estava lá, junto com o secretário de obras. O gerente da companhia de água e 2 pessoas que Mariana não conhecia, mas que foram apresentadas como consultores de Recife. Macedo foi direto ao ponto. Dona Mariana, a cidade está numa emergência. A gente precisa de soluções. E a senhora? A senhora tem uma solução. Eu tinha uma solução há 3 anos. Prefeito. O senhor não quis ouvir. Houve um silêncio desconfortável. Um dos consultores, um homem de terno cinza e cabelo gel, limpou a garganta. Dona Mariana, com todo respeito, o passado é o passado. Agora a gente precisa pensar no presente. A senhora pode replicar o sistema. Em outros pontos da cidade, Mariana abriu sua bolsa e colocou em cima da mesa os 3 cadernos de anotações. Os mapas geológicos. As planilhas de cálculo de vazão. Os diagramas de captação. Tudo que ela tinha tentado mostrar 3 anos atrás e que ninguém quis ver. Posso. Eu já mapeei 11 pontos potenciais de captação espalhados pela cidade. Com equipe adequada e equipamento, a gente consegue montar sistemas de emergência em 5 desses pontos em 3 dias. Não vai abastecer a cidade inteira, mas vai fornecer água potável para consumo básico enquanto a gente espera o açude encher. O engenheiro Robisson, que estava calado num canto da sala, perguntou: a senhora precisa de quê? Mariana tinha uma lista. Ela sempre teve uma lista. 3 equipes de 2 pessoas cada, ferramentas de escavação, 6 bombas submersas, 400 metros de tubulação pressão venosa central, material de filtragem, 12 caixas d'água de 1.000 litros. E alguém da vigilância sanitária acompanhando cada instalação para garantir que está tudo dentro das normas. Quanto tempo? O prefeito perguntou. Se começar amanhã de manhã, em 3 dias a gente tem 5 pontos funcionando. Em 1 semana, os 11, um dos consultores fez contas no tablet. Isso vai custar aproximadamente 35 a 40 mil reais. O prefeito Macedo olhou para o consultor. E trazer água de Camimpa por quanto tempo custaria? Por 1 semana. Aproximadamente 180 mil reais. E isso se conseguir caminhões disponíveis. Porque metade do sertão está na mesma situação que a gente. Macedo olhou para Mariana. E pela primeira vez desde que ela o conhecia, ela viu algo parecido com respeito nos olhos dele. Dona Mariana, a senhora tem carta branca. Tudo o que precisar, a gente fornece. A senhora comanda essa operação. Mariana poderia ter dito muitas coisas naquele momento. Poderia ter esfregado na cara.
Poderia ter feito eles se rastejarem, mas Mariana Cavalcanti era professora. E professores sabem que o melhor ensinamento não vem da humilhação, vem da consequência. Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Macedo perguntou. Quando isso acabar, quando a crise passar, a cidade vai investir em um sistema permanente de captação subterrânea. Não como substituição ao açude, mas como redundância, como segurança. E eu quero que isso seja lei municipal. Porque se a gente não aprende com a crise, a gente não merece sobreviver à próxima. Houve um momento de silêncio. Depois Macedo estendeu a mão. A senhora tem minha palavra. E eu vou colocar no papel. Mariana apertou a mão dele. E no dia seguinte, às 6 da manhã, o trabalho começou. Ela tinha 6 pessoas trabalhando com ela. 4 homens da equipe de obras da prefeitura e 2 mulheres. Uma técnica em química e uma engenheira ambiental que a prefeitura trouxe de Caruaru. Mariana era a mais velha do grupo. Era a única sem formação técnica oficial. E era, sem sombra de dúvida, quem mais entendia do assunto. Ela dividia as equipes, explicava o que procurar, onde cavar, como identificar os sinais de água, como montar os sistemas de filtragem, como testar a vazão, como calcular a capacidade. Ela ensinava com a paciência de quem passou 40 anos numa sala de aula, mas com a urgência de quem sabe que cada hora perdida é água que falta na boca de uma criança. Em 48 horas, 3 pontos estavam funcionando. No terceiro dia, eram 5. A cidade ainda não tinha água nas torneiras, mas tinha água. Água limpa, distribuída em pontos estratégicos, controlada, testada, segura. As pessoas faziam fila. Levavam suas garrafas, seus baldes, suas bacias. Algumas choravam de alívio, outras agradeciam em voz baixa. Várias paravam na frente de Mariana e não sabiam o que dizer, porque como você agradece alguém por literalmente salvar sua vida? No 5º dia, choveu. Não foi uma chuva forte. Foi uma chuva fina, persistente, do tipo que enche açude devagar, mas enche. O açude de Furnas começou a receber água. As bombas voltaram a funcionar. E no 6º dia, as torneiras de Santa Vitória do Agreste voltaram a ter água. Mas ninguém desmontou os sistemas de Mariana. Porque todo mundo tinha aprendido, do jeito mais brutal possível, que ter apenas uma fonte de água era apostar a vida da cidade numa única carta. 3 semanas depois da crise, a Câmara Municipal de Santa Vitória do Agreste realizou uma sessão extraordinária. A pauta era única: aprovação do projeto de lei 04 de julho de 2019, que criava o Programa Municipal de Segurança Hídrica e estabelecia a obrigatoriedade de sistemas redundantes de captação de água na cidade. Mariana foi convidada para a sessão. Não como público, como palestrante. Ela subiu na tribuna vestindo a mesma roupa que usava quando ia dar aula, calça de tecido, blusa discreta, o cabelo preso. Não tinha preparado o discurso, não precisava. Ela tinha vivido o discurso. Senhores vereadores, senhor prefeito, cidadãos de Santa Vitória. Ela começou. Eu não vou falar sobre água. Água todo mundo já entendeu que é importante. Eu quero falar sobre uma coisa que quase matou essa cidade: arrogância. A arrogância de achar que diploma vale mais que estudo, que cargo vale mais que conhecimento, que idade vale mais que razão. Ela fez uma pausa. Ninguém ousou interromper. Eu passei 3 anos tentando avisar que essa crise ia acontecer. 3 anos estudando, cavando, provando. E ninguém me ouviu. Sabem por quê? Porque eu era uma professora aposentada. Uma viúva com tempo sobrando. Uma velha mexendo com coisa que não era da minha conta. Mas água é conta de todo mundo. Comida é conta de todo mundo. Sobrevivência é conta de todo mundo. Ela olhou diretamente para o prefeito Macedo, que estava sentado na primeira fila.
Esse projeto de lei que vocês vão votar hoje não deveria se chamar Programa de Segurança Hídrica. Deveria se chamar Lei da Humildade. Porque a lição que essa cidade aprendeu não foi sobre água, foi sobre escutar. Sobre respeitar conhecimento independente de onde ele vem. Sobre entender que inteligência não tem idade, não tem sexo, não tem diploma obrigatório. Ela fechou o caderno que tinha trazido, mas nem abriu. Votem esse projeto. Implementem esse sistema. E da próxima vez que alguém vier com uma ideia que parece estranha, com um conhecimento que parece improvável, com uma solução que parece simples demais, façam uma coisa, escutem. Porque as melhores soluções quase sempre vêm dos lugares que a gente menos espera. E quase sempre vêm das pessoas que a gente mais subestima. Ela desceu da tribuna, e a Câmara inteira se levantou. Não foi uma salva de palmas educada. Foi uma ovação de pé, barulhenta, emocionada. O tipo de aplauso que vem do reconhecimento profundo de que você esteve errado e que a pessoa na sua frente teve a generosidade de não esfregar isso na sua cara. O projeto foi aprovado por unanimidade, 8 votos a 0. Nos meses seguintes, Santa Vitória do Agreste se transformou. Os 11 pontos de captação subterrânea mapeados por Mariana foram profissionalizados. A prefeitura contratou uma empresa de perfuração de poços. Instalou sistemas de filtragem modernos. Construiu pequenas estações de tratamento. Criou uma rede de distribuição alternativa que funcionava paralelamente ao sistema principal. Mariana coordenou tudo, não oficialmente. Ela não quis cargo, não quis salário. Mas toda decisão passava por ela. Toda dúvida era resolvida por ela. Ela virou, sem título formal, a pessoa mais importante no sistema de água de Santa Vitória do Agreste. As coisas que ela tinha tentado ensinar por 3 anos. Agora as pessoas queriam aprender. Ela começou a dar palestras. Primeiro na própria cidade, depois em Santa Maria da Boa Vista, em Cabrobó. Em outras pequenas cidades do sertão que enfrentavam os mesmos problemas e que tinham ouvido falar da professora que salvou Santa Vitória. Ela ensinava sobre geologia básica, sobre leitura de mapas, sobre identificação de zonas potenciais de água, sobre construção de sistemas simples de captação, sobre filtragem, sobre tratamento, sobre tudo que ela tinha aprendido sozinha e que agora compartilhava com quem quisesse ouvir. Em 2020, a Universidade Federal de Pernambuco mandou uma equipe de pesquisadores para estudar o sistema de Santa Vitória. Eles ficaram uma semana, mediram vazões. Analisaram qualidade de água, mapearam os aquíferos. E no final, o coordenador da equipe, um professor de geologia com 30 anos de carreira, pediu para falar com Mariana. Eles conversaram por 3 horas. Ele fez perguntas, ela respondeu, ele mostrou mapas. Ela apontou inconsistências. No final da conversa, ele disse algo que Mariana nunca esqueceu. A senhora fez ciência da forma mais pura que existe. Observou um problema, estudou e testou hipóteses, ajustou quando errou e resolveu. A senhora é uma cientista, Dona Mariana. Com ou sem diploma, Mariana sorriu. Eu sou uma professora que não sabe desistir quando tem algo importante a aprender, e é exatamente por isso que a senhora é cientista. A pesquisa virou um artigo acadêmico publicado numa revista internacional de hidrologia. O título era Sistemas de captação de águas subterrâneas de baixo custo em regiões semiáridas. O caso de Santa Vitória do Agreste. Um dos autores listados era M. Cavalcanti. Quando Mariana viu seu nome no artigo, ela chorou, não de orgulho, embora tivesse motivo. Ela chorou porque pensou em Sebastião, no que ele tinha dito antes de morrer. Acha alguma coisa para fazer. Alguma coisa que presta. Ela tinha achado. Em 2021, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou uma lei estadual baseada no modelo de Santa Vitória.
Outras 17 cidades do sertão implementaram sistemas similares. Mariana foi convidada para a solenidade de sanção da lei em Recife. Ela foi de ônibus, porque nunca aprendeu a dirigir e não ia começar aos 63 anos. Na solenidade, o governador fez um discurso sobre inovação, sobre resiliência do povo nordestino, sobre tecnologia. Mariana ouviu tudo com educação. Mas quando chegou a hora de tirar foto, ela estava pensando em outra coisa, nos 11 pontos de captação funcionando em Santa Vitória. Nas 340 pessoas que não ficaram sem água quando a próxima seca chegou. Em 2022, nas crianças que não precisaram sentir sede. Isso, para ela, valia mais que qualquer discurso. O quintal da Rua das Acácias virou ponto turístico. Não oficialmente, mas as pessoas iam lá, escolas levavam alunos. Estudantes universitários pediam para ver o sistema original. Mariana nunca cobrou entrada, nunca cobrou nada. Ela apenas mostrava, explicava, ensinava. Dona Cleide, que um dia tinha dito que Mariana tinha pirado, agora era a maior defensora dela. Eu fui burra, ela admitia abertamente. A Mariana estava salvando a gente e eu chamando ela de louca. Isso me ensinou uma coisa. Nunca mais eu vou zombar de ninguém que está tentando fazer algo diferente. Seu Augusto instalou um sistema menor no próprio quintal, seguindo as instruções de Mariana. Ele nunca mais dependeu 100% do açude. E ele fazia questão de contar para todo mundo. Foi a dona Mariana que me ensinou. A mesma que eu chamei de procuradora de tesouro. Eu devia era ter procurado junto com ela. O engenheiro Robinson pediu demissão da prefeitura em Twente. Não por vergonha, mas por honestidade. Ele foi até a casa de Mariana e disse: Dona Mariana, eu passei 4 anos numa faculdade e não aprendi metade do que a senhora me ensinou em 4 semanas. Eu quero fazer mestrado. Quero estudar de verdade. E quando eu terminar, eu quero voltar aqui e trabalhar com a senhora. Se a senhora me aceitar, Mariana aceitou. Robinson voltou em 2023, com mestrado em recursos hídricos. Humildade no lugar da arrogância e um respeito profundo pela mulher que tinha feito com uma pá e um caderno que ele não conseguiu fazer com um diploma. Hoje, em 2025, Santa Vitória do Agreste tem 2 sistemas de abastecimento. O principal, que vem do açude de Furnas, reformado e ampliado. E o alternativo, que vem de 11 pontos de captação subterrânea espalhados pela cidade. Quando um falha, o outro segura. A cidade nunca mais ficou sem água. E no quintal da Rua das Acácias, existe uma placa. Não foi a prefeitura que colocou. Foram os moradores. A placa diz: aqui começou a água que salvou Santa Vitória. Aqui Mariana Cavalcanti provou que conhecimento vale mais que diploma, e que teimosia, quando é pela causa certa, se chama coragem. Mariana ainda mora na mesma casa. Ainda tem 61, não, agora 67 anos. O cabelo é mais branco. As mãos continuam calejadas. E no quintal, onde antes tinha buracos que todo mundo ria, agora tem um jardim. Um jardim com flores que ela planta, rega com água do próprio sistema e que floresce mesmo no meio da seca. Porque Mariana Cavalcanti aprendeu algo que todo mundo deveria aprender. Você não precisa de permissão para estar certo. Você não precisa de aprovação para fazer o que é importante. Você precisa de conhecimento, de coragem e da teimosia de continuar cavando mesmo quando todo mundo diz que você está louca. Às vezes, a diferença entre loucura e genialidade é só o tempo que leva para as pessoas entenderem o que você já sabia. E às vezes, a diferença entre uma cidade viva e uma cidade morta é uma professora aposentada com uma pá, um caderno de anotações e a recusa absoluta de desistir. Se você chegou até aqui, você acabou de acompanhar a história completa de como Mariana Cavalcanti salvou uma cidade inteira com conhecimento, teimosia e coragem. E se essa história te emocionou? Me conta aqui nos comentários.
Você já passou por uma situação onde ninguém acreditou em você, mas você sabia que estava certo? Eu leio todos os comentários e adoro saber da história de cada um de vocês. E se você acredita que conhecimento vale mais que diploma e que a gente nunca deve subestimar ninguém, deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta histórias de gente que não desistiu, mesmo quando o mundo inteiro duvidou.